Como é bom poder adorar o Senhor, estar na presença dEle aqui nessa noite, aleluia. É maravilhoso estar na presença do Senhor e adorar a Ele, só a Ele a honra, o louvor, a glória e toda a majestade. Irmãos, iniciamos esse ano trazendo uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de avançar, uma mensagem para nós não estarmos parados, estagnados, mas uma mensagem de ativação. Precisamos nos ativar diante de Deus, nós precisamos ativar diante do corpo de Cristo. Não podemos permitir a nossa frieza, a nossa timidez, o nosso trabalho, as nossas dificuldades, os nossos afazeres, deixar com que nós fiquemos parados, e até mesmo assim, sabe, murmurando diante de Deus. Mas nessa noite, eu gostaria de trazer uma mensagem, que também fala de fé, fala de posicionamento diante de Deus, um posicionamento diante da igreja, um posicionamento diante até mesmo do mundo no qual nós estamos vivendo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Judas, no capítulo 1, no versículo 3. Confere para mim se os outros canais da mesa estão todos fechados. Judas, capítulo 1, versículo 3. Judas, capítulo 1, versículo 3. A palavra de Deus nos diz assim: todos acharam? Judas capítulo 1, versículo 3 diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Mais uma vez gostaria de ler: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, para louvar ao Senhor e também trazer a palavra e compartilhar a palavra com os irmãos. Pai, que nessa noite o Senhor possa falar em nossos corações, o Senhor possa falar com todos os irmãos que estão aqui, aqueles também que estão em casa. Deus, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz e possamos sair daqui com a nossa fé inabalável, que nada deste mundo venha nos abalar, que nada deste mundo e as tribulações, as aflições que enfrentamos venha fazer com que nós ficamos fracos, mas sim exercer a nossa fé no Senhor e trabalhar e executar e fazer a Tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, como eu falei, nós iniciamos esse ano trazendo uma mensagem de fé, uma mensagem de ativação. E o tempo que passamos em 2020 foi um tempo bem turbulento, bem agressivo. Foi um tempo de tristeza, um tempo de tribulação, um tempo de desânimo.
para muitos de nós. E a cada ano que passa, nós observamos que a fé, ela parece que vai diminuindo, ela vai se acabando. E eu me lembro da palavra do Senhor, que a fé de muitos, o amor de muitos se esfriaria. Quando Jesus voltar, será que haveria fé na terra? E às vezes a gente nos pergunta, e até mesmo eu me pergunto, e já me perguntei por várias vezes, por que nós não vivemos a fé que os discípulos de Jesus viveram? Por que nós não vivemos a fé, nós não ativamos a fé do Novo Testamento, a fé da igreja de Atos? Porque muitas vezes nós vemos algumas pessoas, algumas igrejas, alguns lugares, o mover sobrenatural do Espírito Santo, e nós nos perguntamos, e às vezes nós oramos, e às vezes nós clamamos ao Senhor, querendo mover sobrenatural, mas parece que nos falta fé. Parece que a fé cada dia mais está escassa na vida dos cristãos. Mas o tema aqui, nessa noite, baseado em Judas capítulo 1, versículo 3, o cristão, ele deve batalhar por fé, porque a palavra de Deus diz que o cristão, ele não consegue agradar a Deus, e o justo, ele vive por fé. Se eu não tenho fé, eu não agrado ao Senhor, eu não consigo realizar as obras do Senhor, eu não consigo viver uma vida em plenitude diante do Senhor. Mas que fé é essa? Mas eu lendo a palavra de Deus em Judas, no capítulo 1, versículo 3, ele fala que a fé que foi derramada, que foi entregue a todos os cristãos. Mas a gente fala assim, mas no Novo Testamento os irmãos ali tinham mais fé, parece que a fé deles era diferente. Mas de acordo com Judas, no capítulo 3, no capítulo 1, versículo 3, a fé, ela foi derramada para todo mundo. De igual modo, a fé, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Ou seja, não existe uma fé que não foi entregue a você. A fé foi entregue para todos os santos. E eu pergunto aqui, tem santos aqui nessa noite? Amém? Você é santo, você é separado por Deus. Uma vez que você entregou sua vida para Jesus, você tem fé. Mas em Lucas capítulo 18, versículo 8 diz, Jesus nos deixou uma pergunta: quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Às vezes quando nós oramos, as pessoas oram sem fé. O ano de 2020 foi um ano complicado, um ano muito difícil, um ano onde muitas pessoas, infelizmente, cristãos, naufragaram na fé, onde cristãos naufragaram na fé, desanimaram, perderam a esperança. Mas eu quero trazer nessa noite que nós não podemos perder a esperança. Aquele que tem fé não perde a esperança. Aquele que tem fé não perde a esperança. E o texto lido aqui como base diz que quando Judas empregava essa palavra com diligência para escrever acerca da salvação, embora o texto está embasado sobre a fé, sobre a salvação, mas ele faz, e esse texto também, ele faz uma conotação, e a gente pode fazer uma ligação entre os textos, até mesmo do apóstolo Paulo, falando a respeito de fé, mas ele foi levado ao Espírito Santo a escrever a todos os irmãos
a batalhar por fé. Eu preguei um tema aqui, andar por fé e não pelo aquilo que nós vemos. E Deus, Ele tem me levado a trazer essa palavra para os irmãos, porque a igreja, ela tem passado por certas situações. Eu não falo a nossa igreja local, mas o povo de Deus na terra. E as pessoas cada vez mais, elas vão ficando trancafiadas dentro de casa, dentro da sua residência, dentro do seu mundo, achando que tudo está perdido. Mas aquele que anda por fé, irmãos, não olha as circunstâncias. Tem até um corinho que diz: eu não olho as circunstâncias. Não, não, não. Nós não podemos olhar as circunstâncias, mas aquele que é santo, aquele que tem a sua vida diante de Deus, ele anda por fé. E alguns ensinamentos bíblicos aqui nós podemos aprender juntos sobre fé. O primeiro ensinamento que todo cristão já recebeu: fé suficiente para viver a sua vida. Todo cristão tem fé. Todo cristão tem fé suficiente para viver como um vencedor. E a gente colocou esse culto aqui como o culto da vitória, mas todos nós somos vencedores. Irmãos, nós não podemos alegar como temos fracassados como cristão por falta de fé. Falta de fé. Os discípulos de Jesus, eles começaram, não era que começaram, eles não tinham fé, a ponto de Jesus ficar, não vou falar irritado nessa forma, talvez como nós ficamos, de perder a paciência com os discípulos, porque eles não tinham fé, a fé como Jesus, de crer no sobrenatural. Pois o texto lido fala de uma fé que foi entregue a todos os santos. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, diz que Ele repartiu uma medida de fé para cada um. Ou seja, a fé que eu tenho, você tem, todos nós podemos ter. Ele repartiu para cada um de nós. O que precisamos, irmãos, é firmar na fé, conforme em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Gostaria que você abrisse sua Bíblia para a gente ler. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. O que muitos cristãos fazem é viver a vida com a fé dos outros, é viver com a vida com a fé do pastor, é viver a vida com a fé dos irmãos. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, diz assim: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos volumente, e fala assim comigo: fortalecei-vos. Mais uma vez, fortalecei-vos. É fé, é crer no impossível. Fé é acreditar, mesmo que os seus olhos físicos não possam ver, mas os seus olhos espirituais já com o tempo você pode enxergar. Foi assim que aconteceu com Josué e Calebe. Fortalecei-vos. Foi assim que aconteceu com Neemias, quando ele trouxe uma palavra juntamente com Esdras: fortalecei-vos, levantemos, olha, eia, vamos levantar, vamos colocar a nossa fé em ação. Nós não estamos vendo com nossos olhos naturais aqui que tudo está perdido, mas o Senhor está conosco, batalhando por fé. Eu estou desanimado porque veio 2 pessoas, veio 3, vieram 4 pessoas, só tem 12, meu irmão. Jesus tinha 12 discípulos, Ele não preocupou com multidão. A gente fica preocupado com multidão, não é verdade? A gente fica preocupado com multidão, mas Jesus não preocupou com multidão. Embora a multidão estava junto com Jesus, onde Jesus ia, multidões iam atrás dele, mas Ele se preocupou com 12, meu querido, e através desses 12 homens de Deus, revolucionou o mundo.
revolucionou o mundo. É fé, é crer que o Pedro, mesmo todo atrapalhado, crer que Pedro todo assim, a sua personalidade difícil, Jesus, ele creu, ele tinha fé que Pedro mudaria e que Deus tinha uma obra grandiosa na vida dele. Amém? Nós enxergamos o momento, né? Nossos olhos físicos, os nossos olhos carnais, mas o ensinamento aqui que todo cristão já recebeu fé suficiente. E o segundo ensinamento aqui, que nós somos responsáveis em guardar e alimentar a fé que recebemos de Deus. Agora, uma coisa é eu receber fé, mas a fé ela pode ser aumentada. A Bíblia fala que aqueles homens, os diáconos, que foram escolhidos ali para ajudar os irmãos, para ajudar os apóstolos, a Bíblia fala que aqueles diáconos, eles eram cheios de fé. Fala assim comigo, cheios de fé. Aqueles diáconos ali, eles eram cheios de fé. Irmãos, eu quero andar com pessoas cheias de fé. Eu quero ter com o meu lado pessoas cheias de fé, em acreditar, em permanecer, em enxergar algo maravilhoso, em enxergar lá na frente Deus fazendo grandes coisas por nós. Isso é fé. E eles escolheram os irmãos ali para ajudar, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de fé. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 19. 1 Timóteo, abra comigo, 1 Timóteo, capítulo 1, 19. Diz assim: mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando a Timóteo. Paulo fala sobre a necessidade de conservarmos a fé que temos que Deus já nos deu. Conservar a fé, porque as aflições do mundo, os acontecimentos, até próprio o nosso inimigo, as suas setas, com seus dados inflamáveis, faz com que os irmãos percam a fé. Mas Paulo fala assim: olha, tome cuidado, guardai a fé, conserve a fé que Deus já nos deu. E em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 1, também diz aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que nos conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que fé é essa? Fé preciosa. Irmãos, por isso nós não podemos permitir que nada e ninguém venha tirar a nossa fé, que as circunstâncias venham tirar a nossa fé, que palavras, que sermões, ou outra coisa qualquer venha tirar essa fé, ou perverter a nossa fé em Jesus Cristo. Mas o que faz a nossa fé? Conservar a nossa fé e fazer com que a nossa fé cresça. Palavra. Fala assim comigo, palavra. A palavra não é essa palavra que eu estou falando, é essa palavra aqui, palavra de Deus. É o estudo da palavra de Deus, tá tranquilo? É o estudo da palavra de Deus. Outra coisa que faz com que a nossa fé cresça e persevere a nossa fé: oração. Fala assim comigo, oração. Por que a fé vai se acabando? Porque nós não oramos.
como deveríamos orar. E Jesus operou muitos milagres, passava a noite toda em oração. E quando ele chegava, uma palavra, um cuspe, uma laminha ali que ele fazia com a sua saliva, a pessoa saía dali curada, a pessoa saía liberta da opressão, milagres e maravilhas aconteciam. Aí você fala assim, mas ele era filho de Deus. Mas ele era filho de Deus que vivia em oração. E aí a gente tira 30 minutos durante uma semana para orar. E a gente pergunta, cadê os irmãos? Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que persevera? Cadê aquela igreja que eu me lembro quando Pedro foi preso? E os irmãos estavam em casa orando, e não tinha uma, duas pessoas, a casa ali estava cheia de irmãos que estavam orando por ele. E o milagre aconteceu, que Pedro foi solto, e ele chegou naquela casa, e ele falou assim, olha, o que o Pedro está fazendo? Parece que a alma de Pedro está aqui, o espírito de Pedro está aqui na verdade. Mas Pedro tinha sido solto pela oração. Paulo e Silas também, quando eles estavam presos, a Bíblia fala que eles cantavam louvores, eles adoravam o Senhor, e principalmente oração. As cadeias foram caídas ao chão, milagres aconteceram ali, houve salvação. Você sabe por quê? Oração, meditação na palavra de Deus, ouvir a pregação da palavra, são meios para nutrir a fé. Aí se nós não participamos da palavra, se nós não participamos do estudo bíblico, se nós não participamos da escola bíblica dominical, que é um estudo mais aprofundado para nutrir a nossa vida, para combater, para nos fortalecer a nossa fé com todas as coisas que estão acontecendo, aí acontece o que aconteceu no ano passado. Muitos cristãos fracassaram, naufragaram na fé. Precisamos nutrir a nossa vida pautada na palavra de Deus. Precisamos nutrir a nossa vida na palavra de Deus, na oração. Em terceiro lugar, ensinamento. Abra comigo em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, no versículo 19 e 20. Capítulo 11, versículo 19 e 20 diz assim: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Ou seja, a fé é um instrumento de Deus, que Deus usa para nos manter em pé. A fé é um instrumento de Deus para você permanecer em fé. Se a fé acaba, acaba tudo. Porque o cristão, sabe como que ele vive? Quem sabe? Por fé. Irmãos, o cristão ele vive por fé. Se a fé acabar, acaba a vida do cristão. Porque eu e você, nós vivemos por fé. Conforme o texto lido aqui, nós estamos em pé pela fé. A salvação é pela graça, você não precisa fazer nada. Não é mérito seu. Não é algo que você vai fazer, que você vai obter a fé, a salvação, a graça do Senhor, que é um favor imerecido. Mas assim como salvos, irmãos, pela fé, nós somos curados, nós somos libertos e abençoados pela fé. E sem dúvida a fé, irmãos, é um instrumento que Deus usa para nos abençoar. Porque quando nós oramos, devemos orar por fé, como está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que aqueles que
são servos de Deus, devem andar por fé. Tudo tem um tempo de Deus, o tempo certo de Deus. Jesus falou para os discípulos: olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho do grão de mostarda, se vocês disserem para esse monte vai sair. Jesus andando com os discípulos, e tinha uma planta, e ele teve vontade de comer ali daquele fruto, e não tinha, mas ele falou uma palavra de maldição para aquela planta, e na volta, no retorno, aquela planta tinha secado, murchado. Palavra de fé. Olha, levanta do teu lugar, pega a tua cama, põe na tua cabeça. Olha, a tua fé te salvou. Olha, não precisa ir mergulhar nesse tanque não, mas pela tua fé, levanta-te e anda. É exercitar a fé. Irmãos, o cristão deve andar por fé. E eu incentivo e falo para os irmãos nesse ano 2021, não ande pelos resultados de 2020, ande pelo que o Senhor está fazendo no futuro e agora no presente, e Ele vai fazer no futuro, que é coisas grandiosas. Quantos podem dizer amém? Diga amém. Amém. Aleluia. Irmãos, a fé é a arma que Deus nos deu para vencer o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Tem um hino lindo, um hino maravilhoso. Quando meu primo estava vivo, ele veio aqui em Patinga, e ele nos ensinou, quando a sua conversão, um hino muito bonito, que falava de fé. Eu não estou lembrando da letra inteira, mas é um hino lindo. Leia comigo em 1 João capítulo 5, versículo 4. João 5, 4. Diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Eu não sei se você entendeu, mas eu quero dizer para você: aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. Você está em Deus, você está pautado na palavra de Deus, ou seja, a fé que você tem em Deus é a fé que você vai vencer as suas lutas, é a fé que você vai vencer as tentações, é a fé que você vai vencer as tempestades, as dificuldades, o desemprego, as tristezas, as calamidades. A fé que Deus te deu é que vai vencer todas as circunstâncias que viermos enfrentar. É essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. E as pessoas, elas têm sido derrotadas, cristãos têm sido vencidos pelo mundo, porque o que? Perderam a fé, perderam a esperança, e o maligno também, ele tem triunfado na vida dos irmãos, sabendo disso, porque, irmãos, a fé também é o escudo, é o símbolo que o André Valadão, ele usa. É uma logo, marca que ele usa. É aquele escudo ali, o irmão está com a camisa. Não fazendo merchandising aí para o nosso querido irmão André. Mas a fé é o nosso escudo. Irmãos, não deixa nada que roube a sua fé. Fala para o seu irmão assim: não deixa o inimigo roubar a sua fé. Porque é a fé que nós conseguimos apagar todos os dados inflamados do inimigo, que ele lança na minha mente, que ele lança na sua mente. Isso diz Efésios. A fé, pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé
posso cantar. Mais uma vez, pela fé, pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Diga assim, declare, fique de pé. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Mais uma vez, declare assim comigo, declare. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Declare, declare. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Irmãos, que esse ano nós possamos batalhar por nossa fé. Que esse ano você possa viver juntamente com a igreja, juntamente comigo por fé. Une-se ao seu pastor, une-se aos seus líderes, une-se aos seus irmãos, e dizendo: olha, nós a partir de hoje, nós vamos andar por fé, nós não vamos andar por vista, nós não vamos andar pela quantidade, não. Nós vamos andar por aquilo que está na palavra do Senhor, alimentar a nossa fé. Nós vamos vencer pela fé. Quantos creem que diga amém, e que possamos sempre lembrar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é justa, porém ela é viva, ela viverá da fé. Meu irmão, você vive da fé, você não vive por aquilo que você está vendo diante da dificuldade, da luta, mas hoje eu vivo pela fé. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu irmão, não recue, não recue, não desanime, fique firme na fé. Eu convido a você nessa noite, permaneça na fé, não recue diante das dificuldades, diante de uma palavra que alguém falou para você. Ah, eu estou triste, tem um irmão da igreja ali que falou alguma coisa comigo, eu não vou mais. Meu irmão, deixa disso, deixa de frieza. As nossas obras que nós fazemos aqui não é para pessoas, é para Ele, é para Ele. A nossa fé não podemos desanimar. Fecha os teus olhos, Pai querido. Diante dessa palavra aqui nessa noite, eu declaro, Pai, que nós vamos lutar com a nossa força por fé. Nós vamos, ó Pai, caminhar por fé. Nós não vamos olhar as circunstâncias, nós não vamos olhar as dificuldades, mas viver por fé, Pai. Eu declaro nessa noite bênçãos, ó Deus, e fé para todo lado, fé para todo lado. Fala assim comigo, fé para todo lado. Aleluia. A fé foi para todos nós, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Enche aquela pessoa de fé. De repente ela está desanimada, está desmotivada, mas nessa noite, com essa palavra, Pai querido, possamos nos animar, possamos ter fé, caminhar, ó Pai, diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Oh, estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Aleluia. Que essa palavra possa ter penetrado no seu coração e fazer diferença na sua vida, em nome de Jesus, nessa noite.